Olá, turma do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de aulas online. Hoje, na aula de Língua Portuguesa com o professor Ricardo Paes, teremos como tema liberdade de expressão ou discurso de ódio. Bons estudos! Nesta aula falaremos do rap discutindo valores sociais, culturais e humanos. Para que cada um possa reconhecer nos textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, as sociedades e as culturas, diferenciando liberdade de expressão de discurso de ódio. Porque, como sabemos, liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas de manifestarem suas opiniões, enquanto o discurso de ódio incita a violência, incita o preconceito e a discriminação. Através do rap, nós vamos observar o quanto os artistas lutam para conquistar seus direitos, para defender suas opiniões e fazer com que as pessoas da comunidade batalhem, se esforcem e conquistem seu espaço. Antes de falar sobre o rap, gostaria de falar sobre leitura. Porque você deve estar se perguntando, mas a aula de hoje é arte ou língua portuguesa? Acompanhe comigo. Saber ler é uma arte. Ler um texto não é simplesmente reproduzir suas palavras oralmente. É preciso dominar a técnica da leitura para extrair o conteúdo do que é comunicado. Um bom leitor é aquele que apreende o exato sentido das palavras no texto. Descobre-lhes a essência, apreende com elas e assimila as ideias que ele, o texto, apresenta à sua apreciação. O estudo das músicas, apreciando suas características e a arte destas criações, que revelam sentimentos, pensamentos e ideias de seus autores, possibilita ler além do conteúdo de suas produções. Ler um texto é, ainda, saber com ele dialogar, ouvir o que tem a dizer, dizer-lhe que o ouviu límpido e claro, sem ruídos ou interferências, sem esquecer de agradecer-lhe por contemplar o novo e o belo com que ele presenteia seus leitores. Ao olharmos ao nosso redor, vamos notar que estamos cercados de diversos textos verbais e não verbais. Eles sempre procuram comunicar e transmitir informações ou provocar os sentidos e despertar sentimentos com suas palavras ou expressões. As temáticas do rap estão sempre presentes em discussões e na realidade de muitos adolescentes. É interessante dar voz a eles em sala de aula, pois sempre traz experiências que permeiam o universo, mesmo daquele cujo rap não está inserido em suas preferências musicais. Portanto, nós iremos estudar sobre o rap, considerando que cada aluno tem suas preferências. Mas aí nós vamos investigar o que tem por trás de cada palavra, o que cada artista ele quer expressar. Isso aí nós no momento vamos falar sobre o rap, mas em outros momentos poderemos estudar outras músicas. O que interessa é que mensagem essa música traz, o que é que podemos tirar de conclusão, o que poderemos aproveitar para o nosso dia a dia. É uma questão de reflexão a respeito do tema que cada música aborda. Vamos ver agora um pouco da história desse gênero. O rap surgiu na década de 1960 na Jamaica, país localizado no Mar do Caribe. Nas festas dos guetos, bairro onde vivem membros de um grupo social minoritário, as pessoas utilizavam essa produção para realizar discursos políticos sobre problemas sociais pelos quais passavam.
Esse estilo de música meio falada e meio cantada chegou aos Estados Unidos com os jamaicanos na década de 1970. O rap faz parte da cultura hip hop que chegou ao Brasil no final da década de 1970. Outras manifestações artísticas dessa cultura são a breakdance e o grafite. Como funciona o rap? O rap é um gênero textual oral, produzido para ser declamado com um fundo musical. Sua força poética é obtida pela exploração da sonoridade e do sentido das palavras, e pela construção de imagens expressivas funcionando como expressão de ideologias, ao relacionar os temas a questões de interesse social e ou a experiências próprias do artista. Então, observe que o rap trabalha muito essa questão voltada a social e às experiências do artista. O que o artista convive na comunidade, o que ele presencia. Então, o rap traz muito essa situação, né? Traz muito esse lado humanizado, enxergando o que acontece no dia a dia. Mas o que eu gostaria de que vocês prestassem atenção aqui é a respeito do sentido das palavras. Por quê? A aula de hoje voltada mais à questão da interpretação, da leitura. Nós teremos em outros momentos essa questão aqui que fala sobre sonoridade, que vem muito relacionada aí à questão da rima, a parte poética. Mas falar sobre rima vai ser um outro momento. O que nos interessa nessa aula vai ser a questão mesmo da interpretação. O que é que esse texto nos revela? Certo, pessoal? Vamos em frente. Aqui nós temos MV Bill, autor do rap Junto e Misturado, e MC Sofia, autora do rap Minha Rapunzel Tem Dread. Eu trago esses dois artistas porque é sempre bom, antes de você realizar uma leitura, você conhecer o artista. Porque, além do propósito que você precisa ter na realização de uma leitura, você tem que saber qual o objetivo, por que eu vou fazer essa leitura. Né? Eu vou ler para quê? Para adquirir algum conhecimento, descobrir algo que eu não sei, né? Encontrar alguma informação. Então você precisa ter em mente o propósito dessa leitura e aí você vai conhecendo o gênero textual, conhecendo o autor, conhecendo o contexto de produção. Então, conhecendo esses aspectos, você consegue fazer uma leitura mais prazerosa e conquistar, alcançar aquele seu objetivo. Vamos conhecer agora as principais características do gênero rap. O rap é um gênero textual poético, além de ser um tipo de música. Associa a mensagem crítica a um uso expressivo e criativo da língua. O arranjo da música que acompanha a letra é, em geral, bastante simples. O texto pode ser apresentado a capela, sem acompanhamento musical, ou vir acompanhado por sons produzidos com a boca, ou ainda por uma base montada eletronicamente ou por instrumentos. Presença de rimas, e a linguagem é marcada por palavras, expressões e construções típicas das variedades linguísticas empregadas por jovens das periferias urbanas. Muitos raps parecem relatar situações vividas de verdade, expondo a realidade marcada por dificuldades. Predominam temas críticos e a denúncia da exclusão social, do preconceito racial e das condições precárias de vida nos bairros pobres. Observe que nós temos aí a relação do rap voltado às políticas públicas. Né? Então, poderíamos dizer que o rap ele se preocupa muito com essa situação relacionada a transporte, educação, saúde, segurança. Então, o rap ele tem muito esse olhar, né? Olhar para o outro, olhar para a comunidade. Claro que nós temos também, não só no rap, como em outras músicas, aquelas que denigrem uma imagem, né? Denigram a imagem da mulher, denigram a imagem de outras pessoas. Então, isso é
o que nós poderíamos chamar de discurso de ódio, né? Quando você usa uma música que, em vez de ela construir, ela está destruindo. Então, por isso que a importância de nós trabalharmos esse assunto para identificar o que é o discurso de ódio, né? E o que seria liberdade de expressão, né? Então, nós precisamos ter esse filtro, né? Analisar esses detalhes, porque não é que você vai condenar um gênero, né, musical ou um gênero textual só por causa de algumas situações. Do mesmo modo, nós temos aí, quando falamos em variedades linguísticas relacionadas aos jovens das periferias urbanas. Quando cita isso aí, está se referindo à questão da linguagem cotidiana, uma linguagem que pode ser utilizada ali, gírias, né? Então, nós temos uma linguagem predominante do gênero textual. Não é necessário, né, e principalmente o rap, ele não traz essa coisa de uma linguagem formal, né? É a linguagem mesmo do dia a dia, a linguagem do jovem, a linguagem ali daquela comunidade. Certo, pessoal? Estamos concluindo as explicações da aula para que você possa fazer as atividades logo em seguida. É importante compreender que todas as manifestações de comunicação, como a fala, a música, a escrita e os gestos, emitem e expressam determinados sentidos, opiniões e ideias. Como gêneros textuais, as músicas carregam em seus versos as perspectivas particulares dos seus autores que, para defendê-las e rejeitar outras divergentes, usam variados argumentos. Para pensar mais sobre o assunto dessa aula, você vai ler e ouvir o rap Junto e Misturado de MV Bill, que trata de relações sociais, e o rap Minha Rapunzel Tem Dread, da jovem rap paulista MC Sofia, que combate o racismo e revela o posicionamento social de defesa do feminismo. E o que seria isso? O feminismo é a luta das mulheres pelos seus direitos. O feminismo luta para que as mulheres deixem de ser vítimas de diversas formas de opressão social para levar a sociedade a estruturas mais justas. Então você vai observar isso no rap de MC Sofia, essa questão voltada muito à preocupação com a mulher, certo? Façam as atividades, quando concluir, envie para o professor. Aqui são as pesquisas realizadas para a produção da aula.
Chegamos ao final. Tenham uma boa semana e até a próxima.